E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? No material de vocês, na página 171, vocês têm aí substantivo, classificações e suas flexões. Nós já estudamos isso lá no sexto ano, sétimo ano. Aqui no ensino médio, vocês só vão dar uma revisada, uma relembrada, porque a gente esquece, né? A gente sempre está esquecendo das coisas. Então, para a gente não esquecer, a gente sempre está relembrando. Se você esquecer, a gente relembra. Se esquecer de novo, a gente relembra de novo. Não tem problema. Então, vamos lá. O que são substantivos? Todas as palavras que a gente utiliza para dar nome às coisas são substantivos. Quando você nasceu, as coisas já tinham nome. Essa é a arbitrariedade da língua. Então, você nasceu, as coisas, todo objeto que você tem um nome. Toda instituição que você conhece, né, é um nome. Animais, as pessoas, as plantas, as doenças, coronavírus, né, as entidades físicas, as entidades espirituais, até as mitológicas, todas essas que dão nome são substantivos, que recebem o nome são substantivos. Então, é impossível estudar individualmente cada substantivo. Não dá para fazer isso. Por isso que a gente divide a classe substantivo em categorias ou classes, que a gente chama de classificação do substantivo. Vamos chamar categorias. Nós já estamos no nível médio. Vamos usar a expressão categoria. A primeira categoria que a gente tem aí é do comum e do próprio. Tá? O substantivo comum e o substantivo próprio se diferem em que o comum vai designar qualquer indivíduo de uma espécie, tá? E o próprio designa um determinado indivíduo daquela espécie. Quando eu digo alunos, pode ser qualquer aluno, isso aí é comum. Qualquer aluno, qualquer estudante numa escola pode ser um aluno. Mas quando a gente usa um nome, Aisha, Laís, Antônio Nelson, a gente tem então um substantivo próprio, porque eu identifiquei um ser daquela espécie. Tá? Os exemplos usados aqui, ó, carro, cachorro, cidade, homem, tá? Mas quando eu digo Fusca, Totó, Brasília, Francisco, eu estou sendo mais específico, eu estou determinando o indivíduo daquela espécie. Então, comum e próprio se difere nessa questão. Simples e composto, perdão, a gente tem que lembrar aí da aula que nós tivemos, que falamos sobre o processo de formação de palavras. Simples era aquela palavra que possui apenas um radical, composto aquela que é formada por dois radicais. Então fica mais fácil agora a compreensão. Então o substantivo simples, roupa, chuva, sol, flor. Os substantivos compostos são guarda-roupa, guarda-chuva, girassol e beija-flor. Já os concretos e abstratos, a gente costumava aprender o seguinte: concreto é aquele que eu posso pegar, que eu posso tocar, né? Lá a gente aprendeu lá nas séries iniciais, a professora sempre colocava essa questão, não, substantivo concreto é aquilo que você pode pegar, e abstrato é aquilo que você não consegue pegar. A gente precisa sair dessa questão dessas nomenclaturas antigas, tá? O que são os substantivos abstratos? São aqueles que não vão nomear ações, tá? Ações, qualidades e sentimento, mas que não se limita só a isso. Então, abstrato é um substantivo que não apresenta existência independente no universo. Então, a diferença básica está aqui. O abstrato, para ele existir, ele precisa de um ser concreto para que ele exista. O amor, ele vai existir se tiver alguém para sentir amor. A saudade, né, o desejo, esses sentimentos, eles precisam de um ser para existir de fato. Tá ok? Então, substantivo abstrato é aquele que depende da existência de outro, que eu diria ser um concreto. Tá? O concreto já tem independência própria, ele não precisa de nada para existir. Ele já tem uma independência, uma existência própria. Por isso que eles são classificados como concretos. E aí você tem aqui embaixo, ó, concreto, chocolate, assaltante, casa, coração, abstrato, justiça, alegria, amor, assalto, bondade. Quer dizer, para existir, precisa de um outro ser, de um outro substantivo. Primitivos e derivados
Também lembrando da aula de classificação, né, no processo de formação de palavras, a gente tem os primitivos e derivados. Primitivos são aqueles que não provêm de outra palavra, e derivados são aqueles que derivam de um substantivo já existente. Tá? Eles vão surgir de uma palavra que existe, ou que já existia antes dele, são derivados. Tá? Aqui você tem um quadrozinho com uma lista: primitivos, livro, pedra, dente e odor. Os derivados: livreiro, pedreiro, dentista e desodorante. São palavras, são substantivos que são derivadas de outras, que são chamadas de primitivos. Já os substantivos coletivos, que aparece aqui, inclusive uma lista enorme, são nomes, nomeiam, podemos assim dizer, um conjunto de seres, um conjunto de substantivos são nomeados, recebem um nome, da qual a gente dá o nome de coletivos, como lobos, alcateia, armento, gado, arquipélago, ilhas e por aí vai. Uma série, vocês têm todas essas listagens. Então veja, o substantivo é dividido em categorias, que são chamadas classificações, comuns e próprio. Um substantivo pode ter várias classificações? Pode ter várias classificações. Ele pode ser próprio, concreto e primitivo. É lógico. Tá? Ele não tem uma classificação, ele não pertence só àquela categoria. Ele pode ter outras categorias, ser classificado em várias categorias. Ok? Então, na próxima aula a gente revê perguntas. Vocês podem mandar pelo chat da escola. Vai lá no Mais Escola, tem um chat lá. Faça a sua pergunta, vai aparecer individual e eu vou lhe responder, caso tenha alguma dúvida. Se você gostou aí, dê um joinha, dê o seu like aí e curte a rede social do CEP. Continue estudando. E eu queria deixar uma dica de leitura para vocês aqui na minha estante. Esse livro aqui, ó, O Pequeno Príncipe. Se você ainda não leu, leia. É uma leitura interessante nesses dias de isolamento social aí. Você pode crescer um pouquinho, que tem uma linguagem muito gostosa, O Pequeno Príncipe. Um abraço e até mais.